Boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiana, estou aqui representando o Panorama do Chá, que somos em três. É o Carlos, o Thales e eu. Carlos e Thales estão trabalhando esse período, então eu fiquei incumbida de vir aqui contar um pouco sobre o processamento de chás para vocês. E achei interessante, para falar desse assunto, nada melhor do que ter quem entende desse assunto no dia a dia. E aí eu convidei a Miriam, do Sítio Yamamaro, a Tea Master do Sítio Yamamaro, e a Terezinha, Tea Master do Sítio Shimada, para estar aqui com a gente. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dos tipos de processamentos de chá, só para vocês verem um pouco. E depois a ideia é conversar um pouco com elas, entender um pouco da vivência delas, de como é trabalhar com os chás, de, como que é a produção aqui no Brasil, enfim, a gente, né, sempre que pode, a gente gosta de expor, de colocar e de contar, né, que aqui no Brasil temos produções de chá e que tem os sítios e que a gente pode visitar, enfim. E são pessoas acessíveis que a gente pode estar conversando e aprendendo sempre, elas sempre nos ensinam muito. E o panorama é muito grato de existir graças ao apoio dos sítios, né? Porque a gente consegue ir lá fazer os nossos laboratórios, fazer testes de chás, e a gente gosta tanto da experiência que a gente gosta de levar grupos para estarem lá fazendo essa participação com a gente. Então, eu vou pedir, Miriam, se apresenta, por favor, e aí depois a Terezinha, e aí eu vou fazer uma breve explicação dos processamentos de chá antes da gente ter uma conversa com o pessoal aqui. Que bom que foi pontual hoje, né? Tatiana, obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Eu sou Miriam Yamamaru Oka, do sítio Yamamaru. O sítio, bom, muitos conhecem, mas quem não conhece, o sítio fica localizado em Sete Barras, divisa com o Registro, e temos um cultivo de um chá agroflorestal. Agroflorestal porque foi um chá abandonado, ficou abandonado por 30 anos e os carregamentos das árvores nativas. Trabalhamos com cultivos de chá, Tatiana falou que vocês aprendem muito, pelo contrário, acho que nós que aprendemos muito com vocês, né? A gente entende sobre o cultivo, tudo mais, nós que aprendemos, produtores, nós que aprendemos, né? Vocês vêm nos aprendizagem. E hoje produzimos o chá preto, temos o chá preto, o chá verde, começamos com o verde, depois o preto. Bom, desde há 70 anos atrás, né, meus pais chegaram como imigrantes, compraram um sítio, plantaram chá a vida toda. E nunca processamos, só vendíamos em natura, né? E mandávamos para fábrica, grandes fábricas, chá tupi, chá brasa, agrochá, Cooperativa Agrícola do Coti, até o Amaia, vendíamos em natura. Em natura quer dizer, em folhas verdes. Colhido já mandávamos para as grandes fábricas processar o chá. Na época, era no auge do chá, 98% eram exportados para Estados Unidos e Europa, né? O consumo interno era baixíssimo. E hoje a gente fica muito feliz porque o consumo interno está aumentando gradativamente, graças a vocês, né? Que divulgam, agora a Semana do Chá, vem nos visitar, vem nos ensinar, e assim, aí, então, o consumo interno está aumentando bastante. E também, não só o chá, mas trabalhamos também com duas capitais, querem vivenciar a beleza,
e ter esse contato com a natureza, e aí em grupos de escolas de chás, né? E aprendedores da natureza. E, bom, temos, não é nós que construímos a própria natureza, fez toda essa beleza natural que temos no sítio. O chá também naturalmente se tornou agroflorestal, não foi nós que criamos isso, tá? Naturalmente, as árvores cresceram nas carreiras, a própria natureza embeleza tudo isso, né? O agroflorestal que fez se tornar um chá agroflorestal. Então, é coisa da natureza, coisa de Ótimo. Deus. É muito gratificante tudo isso, não é mesmo? E, assim, pela pesquisa, com o tempo, nós aprendemos com vocês que o chá sombreado tem um diferencial do que o chá exposto totalmente ao sol. Tanto é que no Japão tem aquela, para fazer o matcha, eles cobrem com encerado preto, para que a lixianina da raiz suba até os brotos, formando, né, uma concentração de lixianina mais nos brotinhos, dando um diferencial. Então, por tudo, bom, essas informações eu aprendi com vocês. Por tudo isso, a gente agradece muito e venham conhecer, né, venham conhecer, venham nos visitar, venham colher chá, a gente processa o chá, e vão degustar o chá que vocês mesmos colheram no mesmo dia. Não vai ser um processo, não vão tomar um chá já processado, finalizado para guardar 2 anos, mas um chá que a gente colhe, vocês colhem, vocês processam e vocês vão degustar o chá que vocês mesmos colheram. Dá para fazer isso. Só não dá para guardar por 2 anos, certo? Bom, eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, Obrigada. Miriam. Terezinha, pode se apresentar? Oi, boa noite. Sou Terezinha, do sítio Shimada, filha da dona Umi Shimada. Então, eu me localizo aqui em Registro, capital do chá. É, por que capital do chá? Porque antigamente, até 1990, nós tínhamos uma produção grande de chás, vários produtores, com várias fábricas enormes, em cerca de 40 fábricas que exportavam todo o nosso chá, não tinha um consumo interno. Então, isso aconteceu até ano de 1990. A partir daí, então, teve uma decadência por conta de concorrência, de qualidade, do plano real, do inviável fazer exportar o chá brasileiro. Esta fábrica foi inaugurada no dia 2 de novembro de 2014. Então, a partir de 2014, nós existimos o chá, a produção própria, plantação nossa, colheita nossa, com a fábrica nossa, é uma produção, inicialmente chamou-se Chá da Ubá, tinha Chá da Vovó, e em 2019 mudou-se para um outro nome, Sítio, Chá do Sítio Shimada, né? Então, falando sobre nossos chás, nós temos 3 tipos de chá processando atualmente: chá branco, chá verde e chá preto orgânico. Nós temos um certificado orgânico e o que nós temos atualmente no início nós tínhamos um produto chá preto não muito agradável, vamos dizer assim, e com o decorrer do tempo nós fomos aprendendo com as visitas, como a Miriam citou,
O sommelier de chás nos ajuda muito a melhorar o nosso chá. Atualmente, nós temos o nosso chá numa qualidade bem melhor do que do início. Panorama do Chá faz umas experiências muito legais, assim, com um grupo que eles formam, que traz para a gente. Então, a gente acaba aprendendo muitas coisas com o Panorama, com outros sommeliers também, que nos ensina muito, cada dia melhorando mais. A gente agradece todos os sommeliers que têm nos ajudado no melhoramento do nosso chá, tanto chá preto, chá verde e chá branco. Obrigada. É Obrigada, isso. Terezinha. Então, vou falar brevemente aqui de como que é o processo dos chás, tá? Como que eles são feitos e mostrar alguns vídeos. Então, a gente começa falando de chá branco. O chá branco é um processamento, vamos dizer assim, mais simples, mas ele também é um chá complexo, porque ele é colhido, passa pelo murchamento e depois uma secagem final. Essa secagem final geralmente é feita no forno, alguns produtores fazem direto no sol, mas ele tem todo um controle de umidade, de tempo, de temperatura, para que ele não nem seque tão rápido e nem fique muito tempo para secar, para que ele chegue num perfil ideal de aromas e sabores, de tal forma que nem fique muito, se ele secar muito rápido, ele ficaria sem gosto, e se ele demora muito para secar, ele também pode conter algumas notas um pouco indesejáveis no chá branco, que já vão levar mais para umas notas mais úmidas de folhas úmidas ou coisas assim, que a gente percebe que o chá ficou úmido por muito tempo. O chá branco tem algumas opções, né, Hoje, sobretudo em Fujian, que é o berço ali do chá, eles produzem muito chá branco de uma forma mais industrial, que eles fazem toda a secagem, todo o controle de temperatura, umidade, tudo mecanicamente. Isso permite você ter um chá mais, vamos dizer assim, mais linear. Ele vai manter ali os mesmos perfis de aromas e sabores, porque ele passou pelas mesmas condições. Porém, alguns produtores fazem a secagem ao sol, né? Que essa imagem da esquerda é uma secagem ao ar livre. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão da secagem no sol, mas são opções que às vezes são complicadas também, porque você depende da condição climática. E se o tempo muda quando você está ali secando esse tanto de chá, imagina para recolher tudo isso, né? Então, fica um pouco mais complexo o controle da qualidade do chá, às vezes, dependendo dessa condição climática quando você faz o processo fora. Aí a gente vai falar de chá verde. No chá verde, a gente vai ter a colheita, a gente faz um processo que... Tati, desculpe, mas a gente não está vendo o slide. Não? Não. Tá escrito. Tá, deixa eu ver. Foi? Agora sim. Ah, tá. Então vamos lá. Esse era o. Bom, vou mostrar assim então para ficar mais fácil. Que do outro jeito não estava dando certo. Então, aqui a secagem, né? Do lado esquerdo fora, sob o sol. E do lado direito a secagem interna, né? Quando você mantém as condições um pouco mais controladas. Aí, falando do chá verde, a gente vai passar pela colheita e tem o processo do mataro verde, né, que a gente chama em chinês, que seria cortar a ação enzimática do chá
para que ele não oxide. Então, a gente expondo ele ao calor vai fazer com que ele preserve ao máximo as condições de químicas e físicas, tal qual ele tem no chá. Cara de cacau, né? Aqui. Aí. Então, depois que você põe ele numa condição de calor, e eu vou mostrar um vídeo para vocês, talvez de um processo que alguns conheçam, outros não. Ele passa pelo enrolamento, e é o enrolamento ali que vai conseguir extrair um certo sumo, que vai trazer uma complexidade ali de aromas, sabores, né? Tá, essa etapa é uma das etapas fundamentais, todas são, né? Mas o que vai trazer ali o perfil dele tem bastante a ver com essa etapa do enrolamento. E por último, ele passa pela secagem. Aí existem, falando, né, dessa questão do matar o verde, que é a ação enzimática, a gente tem três possíveis formas de fazer isso. Vamos lá, vocês me dizem se vocês estão vendo. Então, aqui, a primeira forma seria ele cozido no vapor, né? Como quando a gente faz o legumes cozido ali no vapor, vocês põem as folhas do chá assim que colhidas no vapor. Isso geralmente os japoneses fazem bastante. Já os chineses, eles costumam fazer mais um processo de esquentar direto num tipo de wok, uma panela, né, como se fosse uma chapa, vamos imaginar. E aí, essas folhas são expostas ao calor e passa por um processo também de quebra dessas enzimas para que o chá não oxide. E eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês uma outra forma. Geralmente eles usam um pouco mais na Coreia, mas alguns outros produtores também usam. Deixa eu ver que tá lentinho. Olha aqui como eles fazem esse tipo de matar o verde, esses produtores. Eles literalmente mergulham o chá na água. É como que a gente fala? Escaldar, né? Ou tem um outro nome técnico também para quem cozinha. Branqueamento, né? Como se fosse fazer um branqueamento das folhas. Aqui, no caso, como ele foi submerso na água e ele manteve muita umidade, ele vai passar aqui por um processo de ventilação para que ele seque um pouco antes de ir para o processo de enrolamento. Porque senão, ele muito úmido, o processo de enrolamento acaba danificando muito as folhas, né? Aí existe também o enrolamento manual, né? Ali mostrou o mecânico, aqui está mostrando o enrolamento manual. E depois ele vai para a secagem. E agora a gente vai falar do chá amarelo. O chá amarelo, ele tem um processo um tanto quanto similar ao verde, porque ele começa da mesma maneira, você colhe e na sequência, alguns produtores às vezes passam pelo murchamento, mas os mais puristas, vamos dizer assim, diz que o ideal é sempre assim que você colhe o mais rápido possível, é já passar por esse processo de matar o verde, para que justamente ele não comece a oxidar. Então, uma vez que você expôs ele ao calor, e aí, conforme tanto faz, né, o tipo de calor que você vai fazer, um daqueles três processos, né, ou vapor, ou direto na panela, ou submersão. Só que você vai fazer esse processo de uma forma parcial, ou seja, você não vai deixar que ali mate todas as enzimas, né? Você não vai matar o verde completamente, por assim dizer. Por quê? Aqui a intenção é que o chá faça uma leve oxidação conforme o calor. Também que vai sendo colocado num abafamento
para que ele mantenha ali o quente, né? Então ele vai cozinhando meio que lentamente e isso vai caramelizando os açúcares que estão ali presentes nas folhas. Então, esse processo é feito repetidas vezes. Você então põe ele ali no calor e aí você faz um leve enrolamento ali, às vezes, enquanto você está expondo ele ao calor, e você abafa ele, geralmente ou num papel, ou num plástico, ou num pano, né? Depende, varia muito de produtor para produtor isso. E aí deixa ele abafado um tempo. Depois que ele ficou abafado um tempo, você tira ali da onde ele está enrolado, devolve para a panela, aquece de novo, abafa de novo. Aquece de novo, abafa de novo. Aquece de novo, abafa de novo. Até que o produtor resolva que chegou no perfil que ele quer. Pode ser mais ou menos amarelo, vamos dizer assim, né? Alguns são um pouco mais verdosos, outros vão para um, para um perfil um pouco mais tostado até. E aí, depois que, né, entre esse processo de aquecer e embrulhar, você vai secar ele, fazer a secagem final. Yes. E aí eles vão aqui aquecendo, aqui no caso são mais brotos, né? A gente pode ver até pelo formato. Ele está aquecendo ali na panela. Vocês vão ver que tem um já embrulhadinho ali na frente. E aqui tem um outro tecido que ele vai, pega esse chá, joga ali, vai embrulhar. E aí ele vai jogar outro chá, então ele vai fazer vários pacotinhos e depois ele volta e vai refazendo cada pacotinho, né? Passando na panela tudo de novo. Então, esse é o processo ali que vai permitir que vai acontecer o amarelamento das folhas. O chá oolong é um chá bem complexo, porque ele também tem um processo, vamos dizer assim, de muitas etapas, e cada etapa é muito meticulosa, por assim dizer. A gente faz a colheita e ele vai passar por um murchamento. Aqui eu quero fazer uma ponte ali com chá branco. E quando a gente faz murchamento de chá, existem algumas pessoas que dizem que isso não é bom para o chá, o murchamento ao sol, porque diz que às vezes esconde ou inibe algumas notas. Porém, existe uma outra corrente que eu acho que é maior e que fala e explica até quimicamente o quanto é importante durante essa etapa do murchamento passar pelo menos nem que seja meia hora pela luz do sol, porque o calor da luz do sol vai fazer transformações químicas na folha que vai permitir desenvolver um aroma mais floral, mais doce, vai desenvolver uma certa complexidade. Então, quando a gente fala de oolong, alguns produtores dizem que essa é uma etapa essencial, porque esse tempinho no sol que vai permitir que ele desenvolva toda a sua complexidade. Feito isso, o murchamento ele vai perder ali um certo tanto de líquido, né, dos líquidos presentes nas folhas, da sua umidade, e aí a gente vai passar por um processo que é machucar as folhas, que pode ser feito tanto em cestas, né, em tipo de peneiras, mas é uma forma que você chacoalha as folhas e isso vai, digamos assim, estressar as folhas para que elas produzam liberem alguns compostos químicos diferentes, porque elas sentem ainda que estão sendo atacadas, como quando são atacadas por insetos, por exemplo, e elas vão liberar compostos químicos que também vai trazer todo esse perfil que a gente conhece dos oolongs. Aí a gente repete também esse processo algumas vezes. Então, machuca as folhas, dá uma pausa, deixa ela descansar um pouco, pega ali, chacoalha mais um pouco, deixa descansar mais um pouco.
e vai repetindo esse processo até que se chegue no perfil aromático ideal ou escolhido pelo produtor. E aí você passa pelo processo de aquecimento, que é o matar o verde, porque enquanto você não aqueceu a folha, ela vai oxidando. E aqui a intenção do Oolong é você ter uma oxidação diferenciada, né? Então as folhas ficam parcialmente oxidadas, né? Como aqui na foto, a gente vê alguns pontos marrons, alguns ainda verdes. E isso que é o perfil mais interessante do Oolong, é que a folha fica nesse processamento que permite o desenvolvimento de outros tipos de compostos químicos. Aí, uma vez que você aqueceu ela, né, seja na panela, seja no vapor, você vai fazer o enrolamento e depois do enrolamento ela já pode ir para secagem. Aqui, ó, eles estão na secagem, né, dentro, ainda murchamento, e aí eles põem aqui nessa espécie de cesto que vai ficar girando e vai aí quebrar as células das folhas para que ela oxide levemente. A intenção aqui é que ela não oxide totalmente, né? Aí aqui ela vai passar pelo processo de calor, como a gente falou, né? Para cortar aí a ação enzimática de oxidação. E aí, feito isso, ela vai para o enrolamento. Aqui ainda é a secagem, né? Ver se eu consigo ir mais para frente, porque... Aí, ó, saindo ali do aquecimento, eles vão pôr num pano. E aí é muito interessante essa forma como eles fazem. Esse tipo de enrolamento aqui deles no pano é para que saia aquelas bolinhas, né? Que são bem enroladinhas, bem fechadinhas, né? Então eles põem no pano, torce bem o pano, e aí eles vão levar esse pano para a máquina de enrolamento. Deixa ele terminar de enrolar aqui. Olha lá. Aí ele leva ali para a máquina de enrolamento e fica ali rolando por um tempo. Aí eles tiram do pano, repetem esse processo, põe no outro pano, embrulha de novo e faz tudo de novo e repete, repete, repete. Até que se chegue, né, a esse produto final aí das bolinhas enroladinhas. Aqui a gente tem alguns, vamos dizer assim, modelos, alguns tipos, né, de como podem ser esses oolongs. Então, eles podem ter esse formato tanto das bolinhas bem fechadinhas, né, como de folhas mais soltas, menos enroladas. Então, uma curiosidade aí do mundo dos oolongs, que também vão desde os menos oxidados, de baixa oxidação, aos de oxidação média até os de oxidação um pouco mais alta, né? Então, eles têm perfis aí bem distintos entre si. Quando a gente fala de Oolong, não é falar só de um modo de produção, né? A gente tem vários tipos de processos que podem ser feitos. Aí a gente chega no chá preto. O chá preto, então, é feita uma colheita, ele vai passar pelo processo de murchamento, aí ele vai ser enrolado para também que as enzimas sejam quebradas, as folhas machucadas de alguma forma, e vai para o processo de oxidação. Depois do processo de oxidação, ele é seco. Aqui, ó, se vocês repararem, quando ele colocou o chá na máquina, ele está bem verde, né? Então, ela começa a ser enrolada, aí ele vai mostrar como que ela fica depois de algum tempo, né, quando sai ali da máquina. Né? Então ali, ó, já tá meio que empilhado, né? Porque essa pilha também vai gerando um certo calor, que vai fazendo ali um leve cozimento, vamos pensar assim, né?
E aí as folhas vão oxidando ali, tipo, né, caramelizando os açúcares e tudo mais. Aí aqui é depois de algum tempo, e depois ele já mostra aqui nessa pilha, quando já está no ponto oxidado de tal forma que ele já vai para secagem ali. Já está bem, bem marrom as folhas, né? Então a gente vê o quanto o chá oxidou ali. E aí a gente vai falar do último tipo de chá, que também é um chá bem complexo, né? Que a gente tem algumas variações também, que é o chá escuro. O chá escuro, ele vai passar pela colheita, vai matar o verde também parcialmente, porque aqui se a gente mata o verde completamente, ele vai virar um chá verde. E a intenção é que ele vire um chá escuro. E aí a gente põe ele no calor, mas não por tanto tempo assim, para que ele possa continuar oxidando levemente. A gente faz o enrolamento e a gente seca ele. E aí a secagem também aqui vai variar de produtor para produtor, mas dentro do mundo ideal, vamos imaginar que ele vai ficar secando ao sol por uns 3 dias. Porque durante esses 3 dias que ele vai fazendo essa secagem lenta, ele vai fermentando. E conforme ele fermenta, ele vai desenvolvendo também complexidades de sabores e tudo mais. Então, a secagem também não é completa quanto dos outros chás. Ele guarda um certo nível de umidade. Óbvio que não pode ser muita, porque senão ele mofa. Então, também é um dos processos mais complexos que a gente tem. Então, aqui no caso, né, que a gente pensa que o berço aí do chá escuro é a China, então, geralmente, como ele vai ali matar o verde é direto na panela, aí ele seca um pouco ao sol, né, aí aqui tem as folhas soltas, né, do puer cru, vamos dizer assim, e eles podem ser prensados, geralmente eles são prensados, ou são mantidas assim para depois ter uma finalização mais tardia. E, e aí eles podem ser empilhados e ter o tipo de chá que a gente chama cozido, né? E qual a intenção do cozido? Imitar o perfil do puer cru quando ele já está envelhecido. Então, a teoria é que o puer cozido e o puer cru envelhecido tenham mais ou menos o mesmo perfil de sabor. Então, mais ou menos isso. Deixa eu já finalizar aqui o slide, para daí passar os videozinhos para vocês, e aí a gente já vai trocar umas figurinhas. Vamos lá, agora vai ser rapidinho, a gente já finaliza aqui. Aqui, então, só para mostrar bem brevemente o puer aqui, está exposto aqui para passar os dias secando, né? O rapaz está fazendo. Aqui, no caso, ele nem vai prensar, ele vai deixar assim mesmo, e já vai, dali ele já vai pegar para preparar o chá, né? O chá ali ele mostrou, ele mostra no final quanto ele secou ali, né? Aquelas folhas que estavam mais verdosas já estão mais levemente amarronzadas, assim, né? Com um pouco mais, bem mais secas, e é isso. Aí ele mostra essas folhas mais amarelas, que são as folhas mais antigas, mais fibrosas, mas que algumas pessoas também usam para fazer cakes. Então, aqui a gente vai pensar no puer cru. Ixi, voltei o vídeo. Mas vamos lá. A gente vai pensar no puer cru, né? E como ele é prensado, então. Vou o zoom deixar eu passar para frente. Então, ele passa aqui por uma vaporização e a gente vê o quanto ele diminui, né? Olha o tamanho da panela, a quantidade de chá que eles põem.
E ele vai baixando, baixando, baixando com o calor, porque as folhas vão murchando e umedecendo, né? Igual quando a gente, sei lá, pega um espinafre, um molho de espinafre, joga na água e de repente sai aquele tantinho, né? Então aqui o chá passa por esse processo de vapor, que vai permitir ele ficar tanto úmido quanto dar uma diminuída no volume. E aí eles vão, joga pro tecido e prensa. Enrolando, enrolando o tecido. Enrola, enrola. E aí, às vezes põe numa máquina de prensar, às vezes faz só assim, às vezes põe na pedra, enfim. Também é uma coisa que varia levemente aí de produtor para produtor. E aí ele fica alguns dias exposto, né, para que também não umedeça, e vai ali arejando e secando aos poucos. E depois ele vai para ser embalado. No caso, é importante aqui a embalagem que eles usam, que é um tipo de papel, porque de alguma forma ele também é respirável, né? Então permite que o chá tenha essa troca aí com oxigênio, para que ele possa ir envelhecendo com mais complexidade também. Então isso tudo vai agregando notas aí a cada ano. E aí, eu vou brincar com vocês e dizer que o chá mais tenebroso é o puer cozido, que eles são colocados em pilhas. Aqui esse produtor está mostrando, né, mexendo ali nas pilhas. O que que acontece? Esse chá é literalmente empilhado e ele vai sofrendo uma ação do calor, porque ele tem uma leve umidade e aí vai fermentando, então conforme ele fermenta, ele esquenta. E aí, conforme ele esquenta, você precisa mexer, né? Então, geralmente, o ideal é que não passe de 70 graus ali, esse aquecido. Então, quando ele estava mexendo na pilha, conforme a parte de cima às vezes está um pouco quente, mas conforme você entra ali no meio da pilha, ela vai estar mais quente. E aí é a hora que eles têm que remexer essa pilha de forma que ele vá cozinhando ali, né, aos poucos, ao longo de o que um puer envelhecido leva anos, ali você leva de 3 a 6 meses e você tem um produto, né, mais, vamos dizer assim, um tanto quanto similar, em perfis aromáticos. E aí é isto. Não queria me alongar tanto, mas espero ter esclarecido um pouco, né, para vocês de como são os processos. E aí queria abrir para perguntas, dúvidas, né, para a gente poder conversar um pouco com a Terezinha e a Miriam também, é, entender as produções aqui no Brasil, e de repente quem ainda não conhece, quiser saber um pouquinho mais, enfim, fiquem à vontade. Oi, Tati, posso Oi, falar alguma coisa assim para pode? acrescentar? Eu ia inclusive perguntar se vocês querem dizer alguma coisa. Aham. Então, é bem legal tá vendo que mais coisas que eu aprendi, né? E, deixa eu abrir aqui o vídeo para ver, a câmera. Mais coisas que eu aprendi com você agora, bem interessante, né? O long que nós fizemos já, né? Ficou maravilhoso. O puer também ficou maravilhoso. Eu até tenho aqui um puer, não sei se eu posso mostrar para você, que você mesmo, nossa, para mim o puer parece um queijo, né? Que eu estava até vendo no vídeo agora que você mostrou, né? Aquelas estantes assim, parece queijo, realmente, né? Só que o meu, assim, eu guardei num pote bem fechado, só que ele fica guardado no escuro. O pote é transparente, mas está assim, né?
Olha aqui, esse chanfre que eu queria mostrar para você, ele tá com cheirinho bom. De tempo em tempo eu vejo se tem alguma alteração de cheiro, aroma, mas ele continua igual, adocicado. Quando você vier, você me cobra para sentir o aroma disso aqui, se está realmente bom, porque eu não entendo dessa parte. Eu tenho dois potinhos aqui, cheinho do puer. Você falou, guarde por 5 anos da gaveta, e isso vai virar ouro. Eu falei, tá bom, tá guardadinho. Isso aí, Miriam. E Muito bom. tá. E o long, um tempo atrás, agora na safra 24, né? Depois de fevereiro, eu fiz um long sem querer, sem querer. Deu errado o chá preto, sabe? Deu errado, porque a gente estava testando umas máquinas ali, que o seu Tomio orientou, e era a primeira vez e deu errado. Eu falei, nossa, isso aqui não é chá preto, é um chá long. Foi como você falou, tem que machucar um pouquinho, não machucar tanto como o preto, né? Aí eu falei pro eu e meu esposo, o que fazemos, né? Eu falei, nossa, isso aqui não é chá preto, mas é o puro long, né? Até levei pro seu Tomio, eu falei, não, isso aqui não é preto, isso aqui é um long. Aí, seu Tomio, então nós tivemos long sem querer, sabe? Foi incrível, a gente descobre coisas assim, então assim, é um processo né, que erramos e chegamos aqui. Mas assim, a gente na prática a gente vai aprendendo muita coisa, né? Errando a gente vai aprendendo. E o chá Exatamente. amarelo que eu aprendi com vocês, é o chá mais incrível que eu já tomei na minha vida. Assim, nossa, quando vocês foram lá, fizeram aquele chá amarelo, eu falei, nossa, é coisa de Deus, né? Porque ele é muito doce, né? Aí eu tentei fazer, deu certo, um pouquinho, depois, na outra época, fui fazer, não deu certo. Perguntei para o Carlos, por que que não deu certo se eu fiz do mesmo jeito que você me orientou? Ele falou, não, tem que ser o chá amarelo, tem que ser chá da primavera, da primeira colheita. Eu falei, ah, tá, então eu fui fazer o chá do verão com o chá amarelo com o chá do verão. Aí o resultado. Então, tudo tem segredinho, tá vendo? Que isso aí também eu não sabia. Falei, bom, nem adianta tentar fazer agora, né, o chá na época do verão, que não vai dar certo, não vai ser igual. Então, tudo isso são informes que a gente vai adquirindo e aprendendo. Sou muito grata a vocês e a gente vai trocando, né? Aprendemos mais do que ensinamos. Obrigada. Obrigada, Ó, o Thais. pessoal está agradecendo. O pessoal tem, acho que, uma aula para ir, um pessoal que está saindo Uhum. agora. Ah, tá bom. Obrigado, pessoal, pela Hum, participação. E muito obrigada, Miriam. Eu acho que é isso, continuam os testes. Acho que o pessoal que está aqui pode falar também o quanto que as pessoas querem, né, provar esses novos chás, sobretudo se a gente estiver uhum, aqui no Brasil, as importações estão ficando bem difíceis. Então, acho que cada vez mais é necessário e importante a gente poder ter esses produtos aqui, né? uhum. Terezinha quer falar alguma coisa também? Quer complementar? Então, como a Tati apresentou todas as famílias da Camélia sinense, é muito importante, eles têm muita teoria. Então, quando o Panorama vem com alunos, ela convida algumas pessoas e aqui no sítio Shimado ou no Yamamaru faz essas experiências e a gente chega no produto muito gostoso, a gente, nossa, fica muito feliz. Quando ela fala no chá branco, tem vários processos, a gente adota um processo para chegar no nosso chá branco e ela dá outras opções, isso eu também quero fazer de outro jeito também, a gente vai tentando e vai acertando. Quando ela fala no chá verde,
ela fala que umas fazem no vapor e outros na panela esquentando. Então, o nosso chá verde é feito no estilo japonês. Eu coloco ele no vapor para cortar a oxidação. Então, o nosso chá verde é no estilo japonês, né? E os outros, os chineses, fazem na chapa, né? Para cortar a oxidação. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Quando o Panorama vem e nós fazemos outras visitas nas outras fábricas, como Yamamoto Yama, e acrescenta mais detalhes. Nossa, isso também eu quero fazer. Isso eu consigo no meu espaço, eu consigo fazer isso também. Então, já rápida, volto para casa, já executo o que aprendi com as visitas nas outras fábricas. Isso tudo, esses aprendizados é graças os as reuniões que a Panorama organiza, umas datas, e se alguém que tiver a oportunidade de estar com a gente aprendendo com eles, com o Tati, com o Carlos, com o Thales, é tudo de bom. Se tiver alguma dúvida que eu possa responder, estou aqui à disposição para responder. Obrigada, Terezinha. Obrigado, Miriam. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Vou encerrar a gravação, então. Obrigado, pessoal, pela participação. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, conhecer gente nova. Foi Sim. delicioso.